reavivados por Sua Palavra. Com o pastor Valdeci Júnior. Meu querido e grande amigo, que alegria poder falar contigo aqui mais uma vez, para juntos nós podermos aprender mais das Santas Escrituras do Senhor e assim podermos ficar mais reavivados por Sua Palavra, né? E olha, hoje, 4 de maio de 2022, nós vamos analisar o capítulo 21 de Levítico. Sabe, meu irmão, esse capítulo ele traz recomendações para os sacerdotes, mas em sentido mais amplo, essas recomendações elas valem também para o reino de sacerdotes atual, ou seja, o povo de Deus que deve representar Deus diante das pessoas, porque na atual era cristã, sacerdote é cada cristão, entendeu? É claro que nós temos Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele tocou em mortos, mas ele unicamente era puro e capaz de devolver vida. Mas para os sacerdotes terrestres há recomendações. Por exemplo, os sacerdotes do Israel antigo não poderiam raspar a cabeça, aparar a barba, fazer cortes no corpo, né, porque eram costumes pagãos. E a lição que fica para nós é que nós não devemos absorver os costumes pagãos da sociedade que nos rodeia e adotá-los como costumes nossos, né? Além disso, aí no verso 7 nós podemos ver que os sacerdotes tinham que se casar com alguém virgem. Todas as áreas da vida de cada um deles precisavam revelar a pureza do ofício deles, bem como evitar a prostituição dos filhos deles. É o que o verso 7 também nos faz pensar. Lembrando que prostituição, entende-se aqui por prostituição qualquer ato sexual fora do casamento. Então, amados, nós devemos hoje em dia também praticar o culto familiar, o bom exemplo, o cuidado com o que os nossos filhos leem, assistem e ouvem, né? Porque, de certa forma, quando os pais permitem que os seus filhos se prostituam, eles estão lhes entregando à morte, como acontecia também naquele tempo. Naquele tempo, né, se a filha de um sacerdote tivesse ato sexual fora do casamento, ou seja, se ela se tornasse prostituta, ela receberia a pena capital, como você pode ver aí no verso 9. O sacerdote tinha que conduzir bem a família. E hoje em dia não é diferente. A maior evidência de consagração de um pai de família, que deve ser o sacerdote do lar, a maior evidência também da consagração de um líder espiritual é a boa conduta da família dele, né? O verso 10 aí de Levítico 21 nos ensina que o sumo sacerdote não poderia andar descabelado, rasgar a roupa em sinal de luto, né? Porque o ministério de vida dele, a vida dele como um ministério deveria ser pró-vida e não pró-morte, entende? O verso 13 traz o conselho de escolher alguém virgem para casar novamente. Por quê? Porque os costumes e as funções mudaram, mas o princípio permanece. O ideal é se casar com alguém que já seja convertido, meu querido irmão. Por quê? Porque virgindade tem que ver com pureza. E alguém convertido pode resgatar a pureza na mente e no coração. E da mesma forma, infelizmente, também pode existir pessoas que guardam a virgindade no corpo, mas tenham o coração impuro e sem arrependimento. Não é mesmo? Olha só, uma lição que nós podemos tirar nos próximos versos de Levítico 21 é que, assim como as ofertas tinham que ser sem defeito porque representavam a Cristo, os sacerdotes também tinham que ser, entre aspas, perfeitos. Veja o verso 17. Nós podemos aprender que a perfeição física poderia representar a perfeição de caráter pela qual todos deveriam lutar. Mas o verso 22 estende a misericórdia. Embora os, entre aspas, defeituosos, não pudessem oficiar no santuário, eles poderiam comer o alimento santíssimo. E isso é aceitação, meu querido irmão. De certa forma, todos nós somos defeituosos, mas Deus nos aceita em Cristo. Então, meu querido, o meu desejo é que essas lições do capítulo 21 permaneçam com a gente também. No reino de Deus, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas.
Então, que nós possamos entender que a pureza e a consagração também são qualidades que se exigem de um cristão no século XXI, tá certo? Então, por favor, não deixe de ler ainda hoje Levítico capítulo 21 para ficar mais reavivado, tá certo?